Imagino que vocês estejam impactados com o lançamento do Volkswagen Tera. Olha, eu fiquei impactado. Por que eu fiquei impactado? Porque, primeiro, porque o carro ele é muito bonito. Ele tem um design que inspira desejo. Ele não tem aquele visual meio insosso do T-Cross. É bonito, mas não causa emoção, ou mesmo do Taos. O Nivo, sim, é um visual mais bonito, mas é comportado. E o Tera, não. O Tera é um projeto aqui do Brasil e ele tem um design realmente... ele tem musculatura, ele tem vincos, ele tem aquele jogo de luzes, de sombras, né? Então, ele é mais largo, mais baixo, mais assentado. Então, ele ficou realmente muito interessante. Acho que não dá para chamar o Tera de SUV, embora todo mundo vá chamar de SUV, mas colocaria ele como um crossover. Não é um hatch. Por que não é um hatch? Além de ser elevado, a frente dele é bem alta. Uma das características do SUV ou do crossover, como queira, é ter a frente, o frontal, a grade frontal, o capô bem elevado. E ele é muito elevado. Então, a Volkswagen fez um trabalho de design muito interessante. Mas não é só isso. O preço também foi muito interessante. Lançar o carro, ainda que seja só preço de lançamento, por 99.990, já causou repercussão na indústria. Fez a Fiat, por exemplo, reduzir muito o preço do Fiat Pulse, né? 1.3 de entrada, para R$ 1.000 a menos, para 98.900 lá, né? Então, já começou essa briga de mercado. Só que o Tera vai passar a 103 mil, né, depois que vencerem as primeiras unidades que eles colocaram em promoção, né? Agora, o Tera, ele também chega, gente, com uma missão que eu colocaria como uma missão impossível. Eu não sei se eu coloco essa missão impossível, entre aspas, porque eu falei com uma pessoa lá da Volkswagen e ela me disse o seguinte: nós temos muitos Tom Cruise. Eu não duvido que eles tenham realmente muito Tom Cruise. Então, o que é uma missão impossível? Ela é impossível até o momento que começa a dar certo e ela vira uma missão possível. Mas por que é uma missão assim, muito grande para o Tera? A Volkswagen quer simplesmente que ele seja um fenômeno de venda, como foi o Fusca, né? E como foi o Gol. Mas nós temos que pensar algumas coisas. Primeiro, assim, não é substituto do Gol, gente. Ele pode até simbolizar o substituto na função de vou ocupar um lugar histórico que o Gol já teve. Porque o substituto do Gol é o Polo Track, principalmente. Tá? São dois hatches, não tem esse negócio de um carro de uma categoria, de uma carroceria, substituir o outro. Ele pode ocupar um lugar histórico dentro da linha de produtos da montadora, mas não é substituto. Tá? Bom, mas isso também não vem a caso. Você pode chamar o Tera disso, pode chamar daquilo, pode chamar de hatch elevado, pode chamar de crossover, pode chamar de SUV de shopping, de SUV urbano, do que você quiser. O importante para a Volkswagen é que venda. E o importante para os consumidores é que ele atenda as expectativas. Eu fiz uma matéria que eu publiquei no Guia do Carro sobre essa questão dessa missão impossível do Tera. O que eu acho que é a dificuldade? Primeiro, assim, quando a Volkswagen lançou o Gol, ele veio ocupar o lugar que tinha o Fusca, tá? Ocupar o lugar como um carro de grande volume, né? Porque naquela época o Fusca já era uma tecnologia ultrapassada e o motor a ar, o tipo de suspensão, de chassi, né? Toda a construção era um carro da década de 30, né?
Nós estamos, era 50 anos depois. Apesar das modificações, o Fusca era praticamente o mesmo. O Gol, ele chegou com motor a ar também, só que ele tinha tração dianteira, enfim, era um hatch, tinha outra pegada, né? Mas não foi isso que fez o Gol ser aspiracional. Ele se tornou aspiracional dentro do Brasil porque ele trocou o motor a ar por um motor a água, que foi muito eficiente, né? Um motor a água da 1.6, e depois, logo em seguida, a Volkswagen também lançou o Gol GT 1.8. E o Gol ficou com uma fama de ser um carrão, sabe? Que carência, que entrava, que o consumidor brasileiro gosta. Além de tudo, é um carro robusto, né? Agora, o que o Tera tem pela frente é um cenário muito diferente daquele que tinha o Gol. O Tera chega num mercado que já tem muitos SUVs de entrada. Ele não recria a roda, digamos assim, ele não traz uma novidade tecnológica. Ele tem um componente de ser um carro de entrada mais acessível dentro da linha Volkswagen. Mas, como a gente já viu, a Fiat mesmo reagiu e o Pulse já está mais barato. Nada impede que a Renault também faça um carro mais barato, ou a Nissan, ou mesmo a Chevrolet, que logo vai ter também um carro de entrada, um crossover urbano desse tipo aí, também para concorrer. Então, as expectativas para o Tera são muito grandes. O que pega no Tera, na minha opinião? A versão de entrada é realmente acessível, mas vamos falar a verdade. Para o padrão brasileiro, R$100.000 não é exatamente acessível. O Gol, ele se tornou muito acessível, o Fusca também, porque ele atingia a classe média, atingia o povão. E hoje o povão não vai conseguir comprar um Tera. O povão não compra um Tera. E vai conseguir comprar esse público que compra carro hoje, porque nós temos dificuldades que vão além dos muros da Volkswagen, que é taxa de juros altíssima, dificuldade de financiamento, crédito muito dificultado também, crédito caro, né? Tanto que antigamente os carros, se comprava carro no Brasil, 70% dos carros eram financiados. E hoje só 30% são financiados. Oh, meu Deus, e agora tem uma gatinha aqui me atrapalhando. Peraí, essa gatinha chama-se Catarina. Olha ela aqui, ó. Opa, olha aí, Catarina. Fala um oi aí pro pessoal aqui do nosso programa. Desculpa, gente. Então, como eu estava falando, tem todas essas dificuldades que vão além do muro da Volkswagen. Então, são coisas que ela não consegue mexer, né? São coisas que acontecem no mercado. Além disso, novo paradigma de desejo que existe no Brasil são carros elétricos, são carros chineses, são carros que por serem elétricos ou mesmo híbridos, eles têm uma performance muito boa. E o Tera, desse preço mais acessível, ele tem um motor muito fraco. Ele começa com um motor 1.0 aspirado MPI, que tem apenas 84 cavalos, né? Com etanol, porque com gasolina são 77 cavalos. E ele faz quer ver? Deixa eu ver aqui um número que eu tenho aqui, ó. Ele vai de 0 a 100 em 13,8 segundos. É muita coisa. É uma aceleração bem ruim. Agora, o Gol, a água de 85, quando ele chegou com aquele motor MD-270, ele tinha 81 cavalos só. E ele ia de 0 a 100 em 14,2 segundos. É pior do que a Tera hoje. Porém, tem uma diferença. O Gol estava sendo comparado com o Gol 1.6 a ar, que tinha 66 cavalos e levava 18,2 segundos. Então, foi um ganho. E o Tera não vai representar um ganho de desempenho, né? Para o uso urbano, porque ele usa o motor 170, né? O motor atuante, né?
Então, para uso urbano, ele talvez dê conta ali, é um carro manual, mas ele não vai ter uma boa arrancada, né? E mesmo o torque de 165 Nm não é um super torque, né? O de 200 já é bem melhor. Então, eu tenho essas dúvidas, apesar de considerar que o Tera é um carro realmente muito interessante. É muito interessante. Eu tenho essas dúvidas de se ele vai ter conseguir cumprir essa missão impossível que a Volkswagen colocou lá para ele, que é simplesmente ser um líder de mercado. E para ser líder de mercado, ele vai ter que ultrapassar o Polo, que já fez muito, né? Já é o vice-campeão de vendas e esse mês está sendo mais vendido, 2 vezes vice-campeão de vendas, e o Fiat Strada, que eu até tenho matéria e vídeo lá no Guia do Carro, mostrando, agora que eu acabei de fazer uma viagem com o Fiat Strada, a diversidade de opções que o Fiat Strada oferece é muito grande. E ele é muito mais acessível. Então, com a cabine dupla, por exemplo, é quase um carro de passeio. Um porta-mala de 800 litros, que nenhum carro oferece. Sabe? Então, a Volkswagen está trabalhando com o desejo. O desejo do consumidor da classe média é o quê? É ter um SUV. Um SUV que ela não pode comprar o T-Cross. Ela não pode comprar o T-Cross, né? O consumidor de classe média não pode comprar o T-Cross porque o T-Cross ficou caro. O Nivus também é caro, né? Mas o Tera seria o passo mais acessível. Quando o Tera começa a ter um desempenho mais... meu Deus do céu, não é fácil fazer lá um gatinho, gente. Deixa eu botar aqui. Quando o Tera chega nos níveis de melhor desempenho, ele também já vai ficando mais caro, né? Quer ver? Deixa eu mostrar aqui os preços. Deixa eu achar aqui, ó. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Aqui, ó. O Tera MPI, ele custa 99.990 para 999 unidades. Depois passa a 103.990. O Tera TSI manual, que já é o turbo, né, de 116 cavalos, custa 116.990. Já não é barato. O Tera Comfort, 126.990. E o High, que é o mais legal de todos, custa 139.990, 140 mil. Um carro de entrada. E o Tera Outfit The Town Edition, 142.290. Olha, para comparar, o Pulse 1.3, o manual baixou para 98.990. O Drive 1.3 automático custa 111.990, ou seja, a Fiat já oferece aqui, ó, um carro mais barato. O primeiro Pulse automático, ele é 15 mil reais mais barato que o Tera automático. Depois ela também tem um Pulse T200 AT de 116.990. Exatamente o mesmo preço do Tera TSI, que é manual. E o da Fiat é automático. E ainda com torque maior e potência maior também, que são 130 cavalos e 200 Nm. O Pulse ficou muito mais competitivo, né? Apesar de ser um carro que já tem alguns anos aí no mercado. O Audi Hybrid também é uma novidade, né? A questão do híbrido, apesar de ser um híbrido leve com pouco resultado em termos de economia, de combustível e de emissão de CO2, custa 131.990 e o ímpetus custa 146.990. Ou seja, nessa briga de preço, a Volkswagen provocou, mexeu com o mercado, mas a Fiat reagiu muito rapidamente. E é uma característica da Fiat, né? Se ela não consegue brigar no produto, ela briga no preço. Mas o Tera também tem o seguinte, gente. Ele, em termos de consumo, eles são muito parecidos, né? O Tera, ele faz na cidade 13,2 com gasolina,
e o Pulse faz 12,6, vantagem para o Tera. Na estrada, também com gasolina, o Tera faz 14,7, o Pulse 14,5. Pequenininha diferença ali, isso não dá nem para considerar, porque depende do jeito que você dirige. Com etanol na cidade, é a mesma coisa. Tera 9,1, Pulse 9,0. Com etanol na estrada, Tera 10,2 e Pulse 10,3. Ou seja, em 3 medições de consumo, segundo o Inmetro, eles são praticamente iguais. É gasolina na cidade. Tá? Então, é isso que nós temos aqui como desafio, como a missão impossível para o Volkswagen Tera perante essas novas realidades do mercado. A Volkswagen ela está trabalhando com o desejo, né? E ela está certa em fazer isso. Ela está certa porque hoje em dia o desejo, a conectividade, o visual, o design, o acabamento, as funcionalidades do carro são muito mais apreciadas por muitos consumidores, né? Sem contar, então, o carro é bonito, o carro é agradável, tal. Agora, também tem que se considerar o seguinte: o desejo hoje ele é muito diferente do desejo de 20 anos atrás, de 10 anos atrás e até de 5 anos atrás. E quer saber? Até de 2 anos atrás. O desejo hoje ele é muito volátil, ele muda. Nós vivemos na modernidade líquida, ou seja, nós vivemos na era da incerteza. Nada é fixo, nada é durável, nada tem um futuro garantido. Então, o Tera não tem um futuro garantido, como não tem futuro garantido nenhum outro carro da indústria, não tem futuro garantido o Fiat Pulse. Não tem, apesar que os carros elétricos se transformaram, apesar que os carros elétricos se transformaram no novo desejo do consumidor. Não despreze isso, e a BYD está fazendo esse trabalho muito bem feito. Vai fazer aí o Dolphin. Então, gente, deixa aí a sua opinião. Eu queria dar esse toque aqui sobre o Volkswagen Tera, que foi um carro realmente que me encantou. É um carro que desperta desejo. Olha, e eu ainda não dirigi ele, mas já estou agendado para dirigir, quando eu conseguir no lamento. Mas eu tenho muita curiosidade de dirigir. Tenho certeza que vai ser um carro de ótima dirigibilidade, porque a Volkswagen sabe fazer carros muito bons. Não sei como que ela fez o ajuste de suspensão. Colegas já falaram que ele ficou um pouco mais macio do que o Polo, não sei. Então, tem essa incerteza para o Tera e na sua missão impossível. Agora, me diz uma coisa. E você acha que a Volkswagen tem uma missão impossível com o Tera, ou é totalmente possível que ele se torne líder geral de mercado, líder campeão máximo de mercado, considerando todas as categorias? O Gol foi campeão nacional de vendas geral durante 27 anos. Depois disso, nós tivemos o Fiat Palio, quando saiu o Gol G4 e ficou só o Gol G5, a Volkswagen imediatamente perdeu essa liderança, porque a Volkswagen queria que o consumidor comprasse a ideia de que seria um novo carro de entrada, mas o consumidor não comprou. O carro era muito pequeno, o carro era caro, né? Depois, nós tivemos 5 anos, 6 anos seguidos do Chevrolet Onix como líder de venda no Brasil, né? De 2015 a 2020, se não me engano, 2015, 16, 17, 18, 19 e 20, exatamente, 6 anos de Chevrolet. Mas, na pandemia, a GM dos Estados Unidos mandou um recado para o Brasil. Não, agora não temos aqueles, como é que chamava aquilo, gente, que estava em falta? Os semicondutores, lembra? Não temos semicondutores disponíveis. Então, nós vamos pegar todos os semicondutores e usar aqui no Brasil. Aliás, nos Estados Unidos. O que aconteceu?
o Brasil, que tinha a liderança do mercado, ficou 5 meses praticamente sem fabricar um Onix. Vocês já viram isso? Um carro que é líder do mercado durante 6 anos seguidos, deixar de ser fabricado por 5 meses, porque a matriz decidiu dar mais espaço lá para produtos dos Estados Unidos. E outra coisa aconteceu também. Junto com isso veio o Chevrolet Tracker. E o Tracker também dividiu ali as vendas com o Onix, e o Onix nunca mais conseguiu ser o líder de mercado. Quem se aproveitou disso? Fiat Strada, que veio com uma geração nova, com cabine dupla, e essa cabine de verdade, ou seja, com 4 portas, com um bom espaço, tal, e todas aquelas coisas que a Fiat sabe fazer com que o cliente deseje o carro deles, às vezes até eles são muito bons nisso. Às vezes o carro é maravilhoso, o cliente quer ter aquele carro, eles conseguem designs, novidades, coisas interessantes no carro que o cliente acaba desejando. E aí o Fiat Strada se transformou também um carro de passeio, roubou vendas até de sedãs e hatches. E hoje ele é o líder. Então a missão do Terra, que eu digo que é possível, é ultrapassar o Polo e ultrapassar o Fiat Strada nas vendas gerais. Será que tem? Deixa eu ver aqui. Oh, meu Deus. Então, deixa aí a tua opinião. Curta o vídeo, mesmo aí, quando vocês atrapalham da minha gatinha aqui, a Catarina, e deixa a sua opinião e também faça a sua inscrição no canal, porque ele é muito importante, ela é muito importante para que a gente continue fazendo esses conteúdos, né? Cada curtida que você dá, o YouTube, sei lá, coloca para mais 5, 10 pessoas. Então, isso é bom, para que mais pessoas vejam o conteúdo. Eu sugiro muito, tem conteúdos muito legais aqui, entrevistas com o Ricardo Bacelar, que foi muito interessante. Ele fala sobre a indústria, sobre o potencial da BYD de ser maior do que está no top 5 do mercado. A entrevista com o presidente da Volkswagen, e ele fala sobre a Amarok, ele não fala sobre o Terra, tá? Ele fala sobre a Amarok, né, que vai chegar aí, porque a Volkswagen agora vai começar a investir em picape também. A entrevista com meu Deus! A entrevista com o presidente da Stellantis, Capelano, que fala também de todas várias marcas que elas têm, esse desafio todo, e também a entrevista com o presidente da BEIF e também da Volvo, o Marcelo, que é sobre as baterias dos carros elétricos e alguns outros aspectos dos carros elétricos, tá bom? Então é isso, gente. Muito obrigado. A gente se vê no próximo vídeo.